desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1923. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1923 foi a 14ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Participaram neste ano os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Sport Clube Americano, Sport Clube Internacional, Sport Clube Rui Barbosa, pela primeira vez disputando o campeonato, Tabajara Futebol Clube e Ipiranga de Porto Alegre. Lembramos que o Grêmio não participou desta competição. Porém, em agosto de 1923, as ligas que dividiam os clubes da cidade chegaram a um acordo e a APAD incorporou os clubes da APAF. Assim, os clubes campeões da APAD voltariam a competir novamente no Campeonato Gaúcho, que não aconteceu naquele ano por causa da Revolução de 1923. O Internacional fez sua estreia no dia 22 de abril de 1923 contra o Cruzeiro, no campo Chácara das Camélias. Houve muita expectativa para esse jogo e ele era assunto de todas as rodas esportivas da cidade. O Inter estava escalado com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Franklin, Mancuso, Eduardo Marques e Galego. O Cruzeiro jogou admiravelmente, combinando todas as suas linhas com muita precisão. O Colorado também se postou muito bem em campo. Enfim, segundo a imprensa da época, foi uma sensacional disputa, coroada do mais pleno êxito, tudo cooperando para o jogo, desde a colossal assistência, com ótima torcida ensurdecedora, aos jogadores que se portaram com cavalheirismo e lealdade. Mas coube ao Cruzeiro a vitória por 3-1. Os gols foram marcados por Otacílio, 2 gols, e Rubens, pelo Cruzeiro. Mancuso descontou para o Internacional. A segunda partida do Internacional foi contra o Futebol, no dia 6 de maio de 1923, na Chácara dos Eucaliptos. As arquibancadas ficaram pequenas para conter a numerosa multidão que compareceu para ver o Inter jogar com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Eduardo Marques, Mancuso, Negrito e Galego. O jogo não foi dos melhores, no entanto, foi disputado. O Internacional, com uma excelente defesa, mas a sua linha de ataque mal combinada e fraca no arremate, não puderam seus jogadores apresentarem seu costumeiro jogo, tão apreciado pelos seus numerosos admiradores. O resultado final foi um empate em 2-2. O placar foi construído por Ribeiro e Eduardo Marques, para o Inter, e Mandarino e Danico, para o Futebol. No terceiro jogo, o Internacional recebeu o Americano no dia 20 de maio de 1923, na Chácara dos Eucaliptos, e escalado com Bard, Meneghetti e Honorino, Ribeiro, Bitu e Moreno, Rosário, Lampinha, Mancuso, Sade e Galego. Não temos muitas informações sobre esse jogo, além de que foi um empate em 3-3. E os gols foram de Ribeiro, 2 gols, e Sade, para o Inter. E não sabemos quem foram os autores dos tentos do americano. Na quarta partida, o Internacional jogou contra o Tabajara no dia 17 de junho de 1923, na Chácara dos Eucaliptos. O jogo não despertou muito interesse devido à superioridade do time colorado, que estava formado com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Barros, Gene, Mancuso, Lampinha e Galego. Apesar do favoritismo do Inter,
O Tabajara começou assustando e abrindo nos primeiros 20 minutos de jogo. Uma vantagem de 2-0, mas o Internacional reagiu e empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a superioridade colorada se confirmou, fechando a partida em uma goleada de 7-2. Construíram esse resultado para o Inter. Gene, 2 gols. Mancuso, 2 gols. Barros, 2 gols e Ribeiro. Não sabemos quem marcou os gols do Tabajara. No quinto jogo, o Internacional visitou o São José, no dia 1º de julho de 1923, no Campo Floresta. O público lotou as arquibancadas para assistir a partida que o Inter disputou com Bardi, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Barros, Mancuso, Gene, Sade e Galego. O Inter abre o placar com Barros. O São José empatou no final do primeiro tempo com Cúrcio. Aos 20 minutos do segundo tempo, Salatino vira para o Zequinha, que ganha com o placar em 2-1. Na sexta partida, o Internacional enfrenta, pela primeira vez no Campeonato Municipal, o Rui Barbosa, no dia 5 de agosto de 1923, na Chácara dos Eucaliptos. O público presente foi numeroso para ver esse jogo. A escalação colorada era Bardi, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Barros, Gene, Sade e João Manuel. A partida foi muito disputada e proporcionou um belo espetáculo que encerrou com um empate em 2-2. Os gols do Inter foram de Gene e Sade, e não sabemos quem marcou pelo Rui Barbosa. Sétima disputa, fechando o primeiro turno, que ficou conhecido como Taça Rui Barbosa, o Internacional jogou contra o Ipiranga de Porto Alegre no dia 12 de agosto de 1923, na Chácara dos Eucaliptos. O Inter entrou em campo com Bardi, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Barros, Nanito, Gene e João Manuel. Não sabemos como foi este jogo, mas o Inter ganhou com o placar elástico de 5-1. Marcaram para o Inter Rosário, 2 gols, Ribeiro, Lampinha e Gene. Não sabemos quem marcou o gol do Ipiranga. O oitavo jogo abriu o segundo turno que, nesse ano, ficou conhecido como Taça Rio Branco. O Internacional recebeu o Cruzeiro na Chácara dos Eucaliptos, no dia 7 de outubro de 1923. Essa partida foi considerada uma das mais brilhantes da temporada, e o Inter jogou com Bardi, Meneghetti e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Escoril, Barros, Trabuco, João Manuel e Ari Bulcão. O primeiro tempo terminou com um 0-0, onde o Internacional mostrou uma leve superioridade. No segundo tempo, o Cruzeiro abre o placar com Otacílio e o Inter consegue empatar aos 40 minutos com um gol de pênalti marcado por Ribeiro. Mas Almo, aos 43, conquistou a vitória para os cruzeiristas, fechando o resultado em 1-2. No jogo de número 9, o Internacional visitou o Fuzzball no dia 14 de outubro de 1923, no campo Chácara das Camélias e com a seguinte escalação: Job, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Escoril, Barros, Trabuco, João Manuel e Ari Bulcão. O público foi numeroso e assistiu a uma emocionante partida. Os colorados, segundo a imprensa, inegavelmente jogaram muito bem e venceram com um placar de 1-3. Danico marcou para o Fuzzball e para o Inter os autores foram Ribeiro, Trabuco e Rosário. Este último entrou no jogo, mas não sabemos exatamente no lugar de quem. Mas fica a curiosidade que foi a primeira substituição de um jogador que temos registro feita pelo Inter nos campeonatos citadinos de Porto Alegre. Na 10ª partida, o Internacional jogou contra o Americano, no dia 21 de outubro de 1923, no campo da Rua Felipe Camarão.
Não temos detalhes deste jogo, a não ser que o Inter estava escalado com Bardi, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Barros, Gene, Trabuco, João Manuel e Ari Bulcão. O Inter conquistou uma boa vitória com um placar de 1-4. Construíram o resultado, Batista para o americano, e pelo Inter foram João Manuel com 3 gols e Gene. No seu 11º encontro, o Internacional enfrentou o Tabajara no dia 4 de novembro de 1923, no campo da rua Luciana de Abreu, e jogou com Bardi, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Barros, Gene, Trabuco, João Manuel e Ari Bulcão. Não sabemos quase nada sobre essa partida, mas o Inter venceu com uma bela goleada de 1-7. Os gols do Internacional foram de João Manuel, 3 gols, Barros, 2 gols e Gene, 2 gols. Não sabemos quem marcou pelo Tabajara. O 12º jogo do Internacional foi contra o São José, no dia 11 de novembro de 1923, na Chácara dos Eucaliptos. O time colorado estava organizado com Bardi, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Escoril, Barros, Gene, Ari Bulcão e João Bulcão. Sabemos apenas que o Inter ganhou de 3-0. Os números do placar foram feitos por Barros, 2 gols e Gene. Na 13ª partida, o Internacional recebeu o Ipiranga de Porto Alegre. No dia 25 de novembro de 1923, na Chácara dos Eucaliptos, e com o seguinte time: Bardi, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Barros, Gene, Trabuco, Ari Bulcão e João Bulcão. Esse foi outro jogo sobre o qual nada sabemos além da vitória colorada por 4-0. Foram os autores dos gols: Ribeiro, Barros, Moreno e Gene. Encerrando seus jogos neste campeonato, 14ª partida, o Internacional saiu para enfrentar o Rui Barbosa no dia 2 de dezembro de 1923, no campo do Caminho do Meio, e com os seguintes jogadores: Bardi, Honorino e Só, Ribeiro, Bitu e Moreno, Escoril, Barros, Gene, Ari Bulcão e João Bulcão. Esta é outra partida que só conhecemos o resultado, 1-2 para o Internacional. Foram 2 gols de Gene, e não sabemos quem marcou para o Rui Barbosa. Na classificação final do Citadino de Porto Alegre de 1923, sabemos que o Futebol Clube Porto Alegre foi o campeão. Como apenas os jogos do Internacional ficaram registrados nas fontes pesquisadas, e não temos as informações sobre os resultados dos outros clubes, é impossível a construção da tabela final do campeonato. Mas o Internacional é tido como vice-campeão, com uma campanha onde fez 19 pontos em 14 jogos disputados. Teve 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 44 gols, sofreu 20, terminando com um saldo de 24 gols. Uma boa campanha. No próximo vídeo, veremos como foi o Campeonato Citadino de 1924. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!